Disse-lhe Jesus: não se turbe vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Cada pessoa tem uma alma que geme dentro de si, com gemido inexprimível, querendo Deus, querendo Jesus Cristo, querendo alcançar a salvação. Jesus Cristo fez muito por mim e por ti. Você pode fazer por Ele também. Comece agora mesmo renunciando a si mesmo. Disse-lhe Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Já é hora de dizer basta nessa sua vida de tristeza, de angústia. Chega de sofrer, chega de chorar. Deixa as ilusões deste mundo. Jesus Cristo está voltando. As profecias estão se cumprindo. Ele já está às portas para buscar a sua igreja. Para quem está esperando, será um dia de luz, de grande luz. Mas para quem não está esperando, será um dia de trevas e densas trevas. E você ainda não despertou? Não percebeu o motivo da tua tristeza? Esse vazio no seu coração, na sua alma? Não queira você rejeitar a salvação de Deus. O mundo passa e as suas ilusões também, mas quem crer viverá eternamente. Pois o juízo de Deus é vindo sobre todas as nações, como está escrito: vi um grande trono branco e os que estavam sentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram os seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas escritas no livro, segundo as suas obras. A alma exclama: ó estranha presunção! Troquei a paz e a felicidade pela infâmia e desespero. Ao mesmo tempo em que Deus é para o ímpio um fogo consumidor, é para o seu povo tanto sol como escudo. O onisciente é zeloso da sua lei, e que de nenhuma maneira terá por inocente o culpado. Exercite-se na caridade e ouvirás de Cristo: quando fizeste a um desses meus pequenininhos irmãos, a mim o fizeste. O mundo ímpio todo acha-se em julgamento perante o tribunal de Deus. Quantas vezes foi ouvida aquela voz magnífica: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? O destino de todo terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. Será também a vinda do Filho do Homem, silenciosamente, despercebida. Vigiai, pois, para que de improviso não vos ache dormindo. Muitos, cansando-se de vigiar, envolvem as atrações do mundo. Disse-lhe Jesus: clamei e vós recusaste, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Quantas advertências desprezadas, quantos convites recusados, mas aceite agora o convite ao banquete do perdão. Jesus quer te salvar. Ele suportou tantas as coisas por mim e por ti. Coroa tão cruel, grandes carnos, os cravos e o fel, por nós também na cruz ele pagou. Mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou triunfante. Disse-lhe: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Derribando ele a parede de separação, na sua carne desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenância, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja dada ações de graça e honra, e glória e poder para todos sempre. Amém.
Disse-lhe Jesus: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça te darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Jesus falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Estamos na contagem regressiva para a volta de Jesus Cristo. Você também é convidado ao banquete do perdão. Alguém pergunta: que é necessário para que eu faça para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Dá um passo para Cristo e receberás perdão. Alguém pergunta: quanto tenho que pagar para alcançar esse direito? Nada. Jesus Cristo já pagou, e bem pago com sangue no duro madeiro da cruz. Ele disse aos apóstolos: de graça recebei, de graça dai. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Cuidado com os falsos pastores, esses são cães gulosos, não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todo ele se torna para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Jesus disse: Eu sou o bom pastor, reconheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Mas o pastor que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo e foge, porque não é pastor, é mercenário. Deus não precisa de dinheiro, oferece de graça a salvação, que é uma dádiva de Deus aos homens. Nações e tribos, povos e língua, todo povo é convidado a procurar a salvação. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, porque assim diz o Senhor: por nada foste vendido, também sem dinheiro sereis resgatado. Examinai atentamente a palavra de Deus, e para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Servir a Deus é renunciar ao mundo, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Enquanto muitos estão ociosos em busca de riqueza, e a escrava da moda arranjar os seus adornos, e outros em busca dos prazeres carnal, pode ser que numa dessas horas o juiz de toda a terra pronuncie a sentença: pesado foste na balança e foi achado em falta. Hoje é dia aceitável, hoje é dia de salvação. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Alguém pode até viver sem Jesus, difícil é morrer sem Ele. Ouve-te em tempo aceitável e socorre-te no dia da salvação. Por que motivo morrereis, ó casa de Israel? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto, e tão pouco está longe de ti. Veja que hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a benção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente. E me mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E ali não haverá mais noite, e não necessitará de lâmpada, nem de luz do sol,
porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Amém. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus encaminhe os vossos corações na graça do Filho de Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Breve Jesus virá e acontecerá o arrebatamento da igreja, profecia tanto esperada. O Mestre descerá do céu para buscar a sua igreja amada. Se ouvem falar de tantos mestres, mas nenhum tem poder para ressuscitar, nem tampouco pode dar a salvação. Mas Jesus Cristo é o único Mestre que morreu e ressuscitou, e faz a humanidade crer que Ele está vivo para sempre, pois o seu amor é manifesto sobre as nações para salvar. Breve voltará Jesus Cristo, sim, muito breve. Por isso estar apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo, todos soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não deixará nem raiz nem ramo, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reserva como um tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual o céu passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nelas há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Este é o arrebatamento da igreja. Muitos vão procurar algum de seus familiares e não vão encontrar. Noticiário não consegue entender porque milhares de pessoas desaparecem. E cai o desespero sobre os que não obedeceram ao Evangelho da Graça. Alguém dirá: o que será de mim agora? Jesus sempre disse: se hoje ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações. Ouça em tempo aceitável e socorre-te no dia da salvação. Depois do arrebatamento, porém, será demasiado tarde para alguém se arrepender de seus maus caminhos. Assim será a vitória do povo de Deus. Depois dessas coisas, olhei, eis aqui uma multidão
qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estava diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. Amém. Quando Deus criou o mundo, Jesus era o seu aluno e estava com ele, e era cada dia suas delícias perante ele no seu mundo habitável. Havendo Deus criado o mundo e todo ser vivente, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava, arrependeu-se Deus de haver feito o homem, então anunciou o dilúvio a Noé, o qual preparou a grande arca. Poucos, porém, deram ouvido às suas pregações. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e todos os montes mais altos que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Tudo o que havia no seco morreu, salvo aqueles que entraram na arca com Noé. Desses 8 da família de Noé, povoou novamente a terra. Após o dilúvio, outra vez, o homem continuava com tantas maldades. Então o intento de Deus era ferir a terra com maldição. Mas Jesus no céu, em forma de anjo, intercedeu e disse: Não, Pai, dá-me as nações por herança e a terra por possessão. Como Deus é amor e misericórdia, por isso enviou seu Filho amado Jesus Cristo, por duas naturezas, a humana e a divina, nascendo de mulher numa manjedoura, se fazendo semelhante aos homens, deixando exemplo de amor para seguirmos seus passos. Sendo dono de tudo, não possuía nada. Disse ele: As aves do céu têm os seus ninhos, e as raposas seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Ele disse: Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não se encontra que ele estava sempre rindo, mas às vezes chorando. Falava pouco, mas quando abria a sua boca, até os mortos ressuscitavam. Quantas curas, quantos milagres! No jardim onde orou, seu suor transformaram-se em gota de sangue, pela pressão da dor e do sofrimento, tomando sobre si as nossas transgressões, até que chegou o momento da sua crucificação. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. E clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e fenderam-se as pedras. A terra não pôde conter o sangue do Cordeiro Imaculado, e houve um grande estrondo. Naquele momento, muitos que o seguiam choravam. Parecia ter tudo terminado. Alguns diziam:
verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou triunfante, revelando o mistério da salvação. Quantas pessoas estão procurando um caminho de salvação, enquanto muitos enganadores estão pregando um evangelho falso e explorando as pessoas, pedindo dinheiros e mais dinheiros. Fuja de tais, pois Jesus já pagou a nossa salvação, derramando o seu precioso sangue no duro madeiro da cruz. Basta somente crermos e obedecer. Jesus enviou os apóstolos: pregai dizendo, é chegado o reino do céu. De graça recebei, de graça dai. Jesus foi sempre humilde e obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vencendo ele a morte e o inferno, tirando de sobre nós a sentença da morte. Cumpriu-se a profecia. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, Jesus disse: eis-me aqui. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. Um povo que serve a Deus na terra e que louva e glorifica este grande e poderoso Deus, buscando a palavra em todo o tempo, aqui, ali, sempre saindo das casas de orações com a resposta de Deus, com uma fé viva e certeza de vencer, recebendo sempre o alerta pela palavra de Deus. É necessário que, advertidos de perigos, todos se preparem. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque próximo está a vossa redenção. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Quantas vezes já ouvimos falar daquele grande e glorioso dia da vinda de Jesus Cristo, o arrebatamento. Alguns acreditam, outros não. Porém, lamentavelmente, quantos estão despercebidos? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos.
assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, despertai, despertai, moradores da terra. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Jesus já está às portas para buscar a sua igreja. Pare por um momento e pense um pouco. Disse o salmista: acaba-se os nossos anos como um conto ligeiro. Quando menos esperamos, tudo se acabará. E quando terminar os teus dias, qual há de ser a tua sorte? Será na vida com Cristo ou no castigo eterno? Ainda há tempo, pois o fôlego de vida ainda está em tuas narinas. Se te arrependeres, bens te dará dos céus. Amanhã poderá ser muito tarde. Ouça agora e pense na vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, que está perto em acontecer. No tempo exato e preciso, sim, Cristo virá. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Cumprirá o que Jesus disse aos seus discípulos: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então dirá o povo de Deus: compensou servir a Deus na terra, compensou renunciar ao mundo, compensou congregar e buscar a palavra, compensou orar e esperar em Deus sem nunca desanimar. Eis a vitória dos justos chegando, e cumprirá mais esta brilhante profecia, o arrebatamento da igreja. Em muitos lugares, milhares de pessoas aparecerão. Notícias e preocupações. E alguém perguntando: o que está acontecendo? Agonia e desespero. Demasiado tarde para os que não buscaram refúgio em Jesus Cristo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reserva como um tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Bem-aventurado os que ouvem e guardam as profecias deste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo eu venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.